Corona Extra, la cerveza más fina del México. Olha só esse dourado bem aparente, né? Que a gente lembra muito das cervejas comerciais, mas eu acho ele um dourado um pouquinho mais pálido do que a maioria das cervejas. Um colarinho bem presente, com uma boa cremosidade e uma retenção que até me chama atenção. Eu achei que ela fosse dissipar um pouquinho mais rapidamente. No aroma, a gente sente um floral, então ele vai lembrar, por exemplo, um lírio, alguma coisa nesse sentido, diferente do que a maioria das cervejas nessa linha. E também a gente pega um tom de oxidação. Aonde que está? Lembra um papelão molhado. Defeito que muitas dessas cervejas elas acabam aparecendo. E quanto mais antigo for o lote, mais esse aroma ele vai aparecer. Então uma cerveja que vence daqui a 3 meses, ou seja, ela já tem quase uns 9 meses de prateleira, pelo menos. Então é uma cerveja que ela já tem uma oxidação um pouquinho mais presente, talvez mais fresca, ele não apareça tanto, por mais que aqui esteja até, de certa forma, discreta. Sensação de boca. Uma cerveja para ser tomada gelada, bem refrescante, muito leve, com uma carbonatação um pouquinho mais elevada. Eu sinto ela bem sequinha também. O que é isso? É sentir uma salivação intensa na boca, que nos faz pedir um novo gole, mas isso indica que ela é uma cerveja um pouco mais refrescante também. Bem leve mesmo, tá? Uma cerveja que eu diria não aguada, mas ela é extremamente refrescante nesse sentido. Sabor dela, ela aparenta bem uma característica de malte, por mais que ela não me remeta a um tom branco, alguma coisa nesse sentido, como em outras cervejas, mas a gente sente que ela tem sabor, não é uma cerveja lavada, é uma cerveja interessante, bem produzida, tá? E bem fechadinha, bem certinho. Ela indica uma carbonatação um pouco mais elevada, que dá uma carbonatação e até uma sensação de estufamento. Isso me incomoda um pouco, por mais que isso aumente a drinkability, aumente a sensação de refrescância nela também, aumente até um pouquinho o corpo, por mais que ela tenha um corpo bem leve. E essa questão da oxidação, que vai lembrar esse gosto de papelão molhado, que ele está presente, está aparente nela também. Muito intenso? Não. De certa forma até suave, mas ele está aparente também. Uma dica é adicionar o limão, como eles mesmos falam aqui, que vai disfarçar bem essa característica e tornar a cerveja até um pouco mais refrescante. A própria questão da carbonatação, quando tu coloca o limão, ele vai efervescer um pouco mais a cerveja e aí vai tirar um pouco dessa sensação de estufamento. Bem interessante essa estratégia deles, né? Cerveja que vem do México, uma região quente que combina muito com uma cerveja leve e refrescante. Eu acho bem bacana essa cerveja, principalmente se tomada naquelas garrafas brancas, o que também pode prejudicar um pouquinho, traz alguns defeitos, mas eu acho bem bacana e eu gosto de tomar essa cerveja muito mais naquelas garrafas do que essa de lata. A nota que eu vou dar para ela é uma nota 7. É uma cerveja bacana, uma cerveja refrescante, mas não é necessariamente uma cerveja que eu teria sempre na minha cervejeira, por mais que eu ache bem legal tomar la cerveza mais fina. Corona Extra, uma cerveja de 4,6% de teor alcoólico, e o IBU depois eu coloco no vídeo, mas ele deve girar em torno de 8 ou 9 IBUs, o índice de amargor. Um amargor bem suave, mas bem dentro da característica dela. Tá? E uma curiosidade a respeito da Corona, e boa parte das cervejas produzidas na América do Norte, ela vem com esse ingrediente também. Ela é uma cerveja que, além da água, do malte de cevada e do lúpulo, ela é uma cerveja que ela tem arroz em sua composição. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma cerveja que ela tende a ter um corpo mais leve, ela tende a ter uma graduação alcoólica normal, porque o arroz ou esses outros cereais como o arroz, o milho, né, o centeio, eles dão essas características do malte,
mas eles não agregam corpo na cerveja, o que faz com que ela se torne mais refrescante mesmo, sem perder a graduação alcoólica e sabores dela. Já sabia dessa?